palavra do Senhor Jesus Cristo, nós estamos alegres por podermos estar participando desse culto de ceia. Bem-vindo em nome de Jesus. Para nós é uma alegria, um prazer participar da ceia do Senhor. Como eu disse no domingo passado, a ceia do Senhor, a ceia da igreja, ela não deve ser desprezada de forma alguma. E só não participe ou participa se porventura há um motivo muito grande de doenças, trabalho, ou qualquer outro motivo que possa prejudicar e deixar ou fazer que nós não participamos da ceia do Senhor. Eu vos convido a se colocar de pés. Glória a Deus. Deus é fiel, lindo, maravilhoso. Eu vou ler um texto primeiro. Não é o texto que eu vou falar, mas eu quero só ler para os irmãos. Os irmãos verem o cumprimento da Bíblia Sagrada. A Bíblia está cumprindo aí diante dos nossos olhos. E graças a Deus por isso, que a Bíblia se cumpre. Abre comigo Sofonias, capítulo 2. Sofonias está antes de Zacarias. Sofonias, Zacarias, Malaquias, Mateus e tal. Glória a Deus. É uma profecia que está sendo cumprida agora em Israel e justamente na faixa de Gaza. Isso aqui é só para deixar todos nós bem atentos e saber que a Bíblia é a palavra de Deus. Na minha Bíblia o título é Ameaça contra os Filisteus. Todo mundo encontrou aí? Sofonias 2. Antes do Zacarias, irmãos. Era um livro pequenininho, então a gente tem dificuldade para bem próprio Zacarias. Sofonias. Você volta a Zacarias, volta a Ageu, Ageu e Sofonias. Todos Sofonias, Abacuque é trocar 6 por meia dúzia, é tudo difícil de achar. Mas tem outros mais difíceis, irmãos, porque a Bíblia não é em ordem cronológica. Nós temos alguns livros desse tempo, antes desse tempo aqui, como era depois desse tempo, que está lá no Velho Testamento, muito longe. Então, traz dificuldade, que é o livro de Esther, ele é complicado para achar. Mas vamos ler aqui, ameaça contra os filisteus. Quando fala de filisteus, fala de todos os moradores ali da Palestina, antes de Israel conquistar, falava os filisteus. Normalmente a Palestina era chamada de Filístia, até hoje alguns órgãos conhecem ela assim. Era a nação mais forte que tinha a Palestina e que até hoje eles habitam aquela região de Gaza, E por isso foi o povo que mais deu trabalho para os judeus, e somente Davi conseguiu vencer o reino dos filisteus e conquistar Jerusalém, dos jebuseus. Mas diz assim, preste atenção: concentra-te, examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai com a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim,
antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Porque Gaza será desamparada, e Asquelon ficará deserta, tudo na mesma região. Asdod ao meio-dia será expulsa, e Ecrom desraigada. Ai dos que habitam no litoral do povo dos Quereitas, litoral ali do mar Mediterrâneo, viu, irmãos? A palavra do Senhor será contra vós outros, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos farei destruir até que não haja um morador sequer. O litoral será de pastagens com refúgios para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá aos restantes da casa de Judá. Nele apacentarão os seus rebanhos, e à tarde se deitarão nas casas de Asquelon. Porque o Senhor seu Deus atentará para eles e lhes mudará a sorte. Oremos. Pai Santo, obrigado, Senhor, por nós podermos ver a palavra do Senhor se cumprir. Obrigado, Senhor, por termos esse privilégio. Acredito, Pai, que os crentes antigos, de 100 anos, 50 anos atrás, gostaria de ver o que nós estamos vendo hoje. E nós somos uma geração privilegiada por ver a Sua palavra cumprir-se diante dos nossos olhos. Obrigado, Senhor, por a tecnologia também nos oferecer, meu Deus, esse momento ímpar na história da igreja e também na história de Israel e na história de toda a humanidade. Bendito seja o Senhor, a Sua palavra é a verdade. Foi assim que Jesus nos ensinou. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Podeis aceitar. Os irmãos que às vezes eu falo assim, os irmãos não acompanham, eu gosto de acompanhar as histórias, eu gosto de acompanhar as notícias, eu gosto de ficar por dentro do que está acontecendo, porque isso me faz me prevenir, e observar mais a palavra de Deus, que ela está se cumprindo. Então, irmãos, Gaza está ficando lá pedra sobre pedra, e ela será totalmente desarraigada, porque a palavra de Deus fala assim: não só Gaza, mas toda a Cisjordânia, a Síria, a Jordânia, o Líbano, o Irã, aqueles países ali do Oriente Médio, serão um povo que serão tratados com a ira forte de Deus, porque esse povo sempre lutou contra o povo de Israel. Então, vamos ficar atentos, ligado na mídia, e é difícil, porque cada bomba que cai ali, a gente sabe que vai morrer pessoas. Mas o mundo é desse jeito desde quando é mundo, viu, irmãos? E só vai mudar no governo de Cristo. São 6.000 anos, o ser humano lutando uns contra os outros, matando, destruindo, reino contra reino, nação contra nação. Mas no governo de Cristo, a Bíblia diz que eles transformarão as suas armas de guerra em arados, em foices, porque a terra terá paz. Só no governo de Jesus, durante 1000 anos, e Ele trará paz para esse mundo. Eu acho tão bom ler na Bíblia Sagrada, você vê Isaías 9, Isaías 12, assim por diante, e a Bíblia se dizendo: até a ferocidade dos animais será mudada, porque no governo de Cristo o leão comerá palha junto com o boi. Não teremos
essa situação que a gente vai, às vezes as pessoas vão ver documentário da África e de todo mundo, né? Então existe as presas dos predadores, a gente fica com dó, né, de ver as gazelas, as ovelhinhas sendo, né, comidas pelos carnívoros, mas o mundo foi assim, né, dentro do pecado, e Paulo diz que a própria criação geme esperando esse dia. Então nós não veremos no milênio o leão, nem a onça, nem o leopardo, nem o guepardo, todos os carnívoros vão também pastar certamente, né, porque a própria natureza terá paz, né? E diz ainda que no mover de Cristo, uma criança, ela brincará com o cascavel e ele não a morderá. Coisa maravilhosa, certamente também será tirado o veneno, né? E o mundo terá paz. Irmãos, é um paraíso, pensa. E Jerusalém será a capital mundial. Lá estará sentado o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E todos os reis do mundo terão que ir ali todo ano na festa das cabanas, comemorando o tempo que Israel esteve em cabanas e glorificando o Rei. E tem que levar um tributo ao Rei Jesus, porque senão não virá chuva para aquela nação. Então, irmãos, será um tempo de glória. Jerusalém continuará sendo uma cidade de peregrinação muito mais do que hoje, né? Milhões e milhões de pessoas estarão indo em Jerusalém para adorar o Rei Jesus, e será muito maravilhoso. Inclusive eu vou, né? Vocês também irão, viu, irmãos? Pode ficar sossegado, porque nós estaremos, a igreja nesse tempo, ela estará no corpo glorioso, e a igreja governará o mundo juntamente com Jesus. Aleluia. Então é um privilégio muito grande. Mas não é isso que eu quero falar com os irmãos. Eu quero ler a Bíblia com os irmãos hoje, para os irmãos entenderem o que realmente é a igreja, a unidade da igreja, a unidade orgânica da igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 a seguir. Então, o que é a igreja? Porque às vezes as pessoas estão na igreja e não sabem, e a igreja não sabe o seu papel. Qual é o papel da igreja? O que representa para a igreja? Então eu quero apenas ler e fazer alguns pequenos comentários, porque a leitura é autodidática. Você lendo, você compreende. Mas são textos que às vezes passam despercebidos, né, e nós não atentamos para isso. Vamos então para a leitura, os irmãos assentados mesmo, uma leitura um pouquinho longa, mas começa no versículo 12, que diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então a igreja é o corpo de Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então Jesus falou assim: recebe o Espírito Santo para os apóstolos, e no dia de Pentecostes eles foram batizados pelo Espírito Santo. Então nós pertencemos a um só Espírito, ao Espírito Santo, pertencemos a Ele, todos nós. O Espírito Santo, ele é a marca, ele é a garantia da nossa salvação. Então por isso que todo cristão, todo crente precisa de ter o Espírito Santo, porque ele é a garantia, certo? Então quando Jesus voltar,
aqueles crentes que não têm o Espírito Santo ou a marca, né, ele não irá subir por Jesus. É a mesma coisa de, digamos que eu sou um comerciante, eu vou comprar determinada marca, então eu chego lá num atacadista ou num hipermercado e falo: olha, eu quero a marca tal, e vou escolher só para aquela marca. Assim também Jesus, ele vai pegar ou arrebatar aqueles que têm essa marca, que é o Espírito Santo. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Às vezes eu vejo os irmãos confundindo um pouquinho quando ele diz que ele sozinho, ele é o corpo de Cristo. Não, o corpo de Cristo é um conjunto de pessoas que falam a mesma língua. Esse é o corpo de Cristo. Eu sozinho não sou o corpo de Cristo, eu sou um membro do corpo. Viu, irmãos? Então você é um membro do corpo. O corpo, a igreja ou várias pessoas que têm esse mesmo sentimento é o corpo. E por isso que o membro não pode ficar ausente do corpo, até porque do ponto de vista físico não tem jeito, né? Eu deixar o braço lá em casa e vir para a igreja sem o braço. Então nós temos que entender isso. O corpo de Cristo, que é a igreja, é composto de membros, assim como o meu corpo tem vários membros, e eu não tenho como, digamos assim, vou amputar o meu membro, certo? Então vou ficar, com dificuldade para me realizar as tarefas necessárias, viu? Então, entenda isso. Eu sou membro do corpo, glória a Deus. Eu sozinho não sou corpo, eu sou membro. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixe de ser do corpo. Não importa, mão, orelha, olhos, olha para você ver como é que é interessante. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixe de ser do corpo. Então, ambos, olho, nariz, ouvido, tudo é do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Então, cada membro tem a sua prerrogativa no corpo, né? A medicina diz que o único membro, o único órgão do corpo, diz que, aí exemplo na ciência, né, ele fala que quando veio o homem foi se tornando homem como nós hoje, diz que a única parte que não precisava, e a ciência que fala isso, né? Mas Deus não ia deixar nada lá se não precisasse, que o apêndice. Ou não é? Quem é enfermeira aí? Diga amém. A medicina diz que o apêndice é um órgão desnecessário. Aí de vez em quando ele... Oi? Pois é, porque você é crente, né? Mas você lê, eles falam, eu vejo muito programa assim, né? Então a ciência fala, para que serve o apêndice? Para inflamar, doer bastante, correr para outra. Apêndice é isso mesmo? Né? Então quando você está a doença, antigamente fala apendicite. Né? A apendicite é a doença do apêndice. Estou certo, irmãos? A ciência fala isso, eu não precisava dele não. Eu já li essa história aí. Mas vamos mais aqui. Olha, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Glória a Deus, né? A ciência diz que antigamente, há milhões de anos, tudo conversa, irmãos, né? A gente andava que nem os ancestrais deles, né? Porque não eram nossos ancestrais, né? De 4 pés. Aí o hominídeo, né, pequenininho, começou a ficar de pé
e depois se transformou em ser humano, né? Essa é as bobagens da ciência. Mas Deus coloca cada um no seu devido lugar. Eu não posso, na minha orelha eu comecei aqui atrás, né? Alguém fala assim: ah, mas não era possível ter um olho aqui na nuca, não, para a gente olhar para ele. Não é assim? Eu tinha um tio Hélio, e eu ficava reclamando, porque eu dizia que do corpo humano, Deus fez um negócio errado, que foi a batata da perna. É porque a gente está andando, né, e aqui está o osso bem na frente, não é assim? Quando a gente dá uma canelada, não dói, irmãos? Aí segundo o Tiers, que a batata da perna, é panturrilha isso aqui, não é? Cadê os esportistas aqui? Cadê o Alexandre? Panturrilha isso aqui, não é? Tinha que ser na frente, e aí você bate, né? Não machuca o osso, né, Selma? O Tiers é uma graça, viu? Mas vamos mais aqui. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Imagina fosse o coração. Não era o corpo, né? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Glória a Deus. Não podem os olhos dizer a mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Você precisa do corpo, você precisa dos irmãos. Eu preciso dos irmãos. Ninguém aqui é autossuficiente, irmãos. Ninguém aqui é autossuficiente. Não preciso de ele. Não, pelo contrário, você precisa. Eu preciso. Nós somos o corpo. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Está vendo? E os que nos parecem menos dignos do corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Então todos, os externos e os internos. Mas os nossos membros móveis não têm necessidade disso, né? É aquele que aparece, né? Que a gente gosta de apresentar, assim, né? Você olha no espelho, acha que nossa, meu nariz é lindo, maravilhoso, meus olhos, né? Meus olhos são lindos, né? Se procurar as Marias, vai confirmar, viu? Meus olhos lindos, né? Meus cabelos, né? Lindo demais, né, irmãos? Amém? Glória a Deus. Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. O que é cooperar, irmãos? Todo mundo sabe. Cooperar é estar em conjunto, estar junto, trabalhando junto, fazendo junto, vivendo junto, certo? De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Agora vem a interpretação. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Está vendo? Individualmente membros desse corpo. Aí vem aqui os ministérios, né? Vou ler por ler mesmo, mas olha aqui. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura não são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres, têm todos os dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam todos.
Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Aleluia. Segundo Paulo diz que, lá no capítulo 12, que era de profetizar. Entretanto, ele falou: te mostrarei um caminho mais excelente. O amor. O amor supera dons, certo? Então o amor está acima de tudo. Está acima da fé e da esperança. Então eu vou ler agora 2 Coríntios 10, tudo pertinho aqui. 1 Coríntios 10, do versículo 14 a seguir. Já fala aqui também, nós estamos falando de emprego, de mercancia, de cooperação, de unidade, e nós vamos falar também, né, da ceia, que está descrito aqui, diz assim, versículo 14: portanto, meus amados, fugir da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Paulo aqui para a gente julgar. Ele faz a pergunta aqui: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Quando você consagra, né, o vinho, ou o suco, ou o pão, não é o sangue ou o corpo de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, né, graças a Deus, somos bilhões, né, na face da terra, somos unicamente um pão, ou seja, um só corpo. Jesus disse: este é meu corpo, que é partido por vós. Porque todos participamos do único pão. Amém. Jesus falou: aquele que não beber meu sangue, não comer minha carne, não tem vida em si mesmo. Considerai a Israel segundo a carne. Agora ele faz aqui um trocadilho, né, para a gente ter um exemplo de Israel. Considerai a Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Está falando do sacerdote, né, que fazia o sacrifício, e tinha parte que era, né, do sacerdote, que depois a gente outra hora fala sobre essas partes que eram do sacerdote. Mas isso aqui é só para a gente entender. Digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Então, não deve ser igual, não é afastado da idolatria. E não é só uma imagem de escultura. Tem muitos outros ídolos que aparecem na nossa vida e a gente não dá conta de largar dele, não é assim? Tem muitos outros ídolos na nossa vida. Antes digo, olha para vocês ver o perigo desse negócio aqui. Antes digo que as coisas que eles sacrificam, né, essas pessoas lá, antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que a sacrificam e não a Deus. E não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios não podereis ser. Então nós não pertencemos à mesa dos demônios. Então aquele que se sacrifica, né, imaginando que está sacrificando para Deus, está se sacrificando para demônios. Então Satanás, a Bíblia diz que ele é capaz até de transformar num anjo de luz para enganar os crentes, os cristãos. Então nós devemos ter cuidado com essas coisas. Ele disse assim: mas não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, quando ele fala da mesa do Senhor,
Ele está falando nesse momento que nós estamos vivendo aqui, da ceia do Senhor. Então, muito sacrifício nosso, às vezes, né, você está pensando que está fazendo para o Senhor e você, ou nós, né, estamos fazendo para Satanás ou para demônios, né, que se escondem atrás de qualquer algo que você se coloca igual a Deus ou até mais do que Deus, né, e aí você está cometendo um sacrilégio, adorando os demônios, até mesmo inconsciente, sem saber que ali atrás está um demônio. Quero ler mais outro texto aqui. Volta aí, capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6. Como nós estamos falando do corpo, e esse corpo tem que ser unificado, ele é unificado pelo Espírito, é o corpo de Cristo. Então, como nós devemos viver? Isso, 1 Coríntios 6, versículo 1, esse é o verso que é um texto grande, até o versículo 2. Como que esse corpo tem que viver, irmãos? É difícil, né? Porque cada um foi criado de um jeito, e as pessoas são diferentes, né? Famílias diferentes, mas eles têm que aprender a viver em comunhão uns com os outros, certo? É difícil para a igreja, porque eles não querem entender isso, mas tem que ser, irmãos, tem que ser, fazer sacrifício, porque como a gente acha, o meu corpo precisa da minha mão direita, preciso da esquerda, certo? Então eu não posso apontar, essa mão esquerda minha é uma... Não posso, eu preciso da mão esquerda. Interessante, só uma observação aqui, eu sou um homem interessante, irmãos, porque muitos que usam a esquerda, normalmente tudo ele faz com a esquerda, e outros, né, a maioria é da direita, né, faz com a direita. Agora eu sou duplo, eu faço com as duas, né? Para escrever é com a direita, para cortar é com a esquerda, para capinar é do lado direito, para cortar de machado do lado direito, para comer é com a esquerda. Então assim, eu sou um negócio assim, para lá e para cá, certo? Porque muitas pessoas não usam a mão esquerda para comer, para escrever, né, para usar faca e tal. Então assim, eu sou um camarada desequilibrado. Mas vamos lá para a leitura. Aventura-se algum de vós tendo questão contra o outro. Olha aqui, irmãos, Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto. E foi a igreja mais problemática lá do Novo Testamento. Aventura-se algum de vós tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo, ou seja, levar lá diante do juiz, perante os justos e não perante os santos. Dois crentes brigando lá na justiça, cruel. Ou não sabeis que os santos, você ou vocês, hão de julgar o mundo? Você já imaginou que privilégio que nós temos? Vamos julgar o mundo. E olha mais. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Ou seja, vocês não têm essa capacidade. Se vocês foi dado para vocês essa condição de você julgar o mundo dos anjos, a gente vai ler aqui, e por que as mínimas coisas vocês não conseguem julgar? Vocês não conseguem resolver, e tem que ir para a justiça lá no meio dos incrédulos. E hoje o que mais tem é a igreja contra a convenção em qualquer coisa. O que mais tem hoje? Chega lá
não sei aonde, lá no tribunal, e fala assim: quantos processos tem de igreja contra pastor, pastor contra igreja contra igreja? Você acha milhões, porque ele está observando isso aqui. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Já pensou que privilégio? Nós julgarmos os anjos? Deve aqui está falando provavelmente dos caídos, né? A Bíblia não fala, mas é uma ideia minha, né? Serão julgados, eles já estão condenados, né? É só para receber a sentença. Entretanto, olha aqui, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação da igreja. Chega lá os dois crentes, né? Fala do Senhor, irmão, fala do Senhor, mas chega lá diante do juiz, o cara não é crente, né? O camarada não gosta da igreja, não gosta do crente, para julgar duas questões entre dois irmãos. Por que esses irmãos não resolveram essa questão? Vamos mais aqui. Para vergonha, Paulo falando para a igreja de Corinto, para todos nós, para vergonha eu vou digo, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da realidade? Será que pastora, o irmão, será que não tem condição de julgar essa situação? Diz mais: mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante Deus, para vergonha nossa, viu? Olha aqui, o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Só que houver, que não era nem para ter, mas só de ter demandas entre nós já é derrota para todo mundo, é derrota para o corpo. Nem imagina, eu pego a mão direita, eu corto a mão direita e tiro o meu braço esquerdo. Olha o prejuízo, o corpo todo sofre. O que é que mais até diz assim? Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Por quê? Então, se alguém me causa mal, em vez de eu levar para a justiça, não, eu vou orar por ele, eu vou sofrer o dano. Nossa, pastor, mas é 100 mil reais. Então, quem é o doador da prata? É melhor ficar sendo 100 mil em comunhão com Deus do que ter os 100 mil em comunhão, né, e tem o primeiro julgamento, a primeira instância, a segunda, a terceira e vai até a quarta instância, né, que é o Supremo Tribunal Federal. Por que não sofre a causa, não pega a causa, o prejuízo? Algumas pessoas não tentaram dar o campo. Estou usando a linguagem aqui normal, estou muito fora. Várias pessoas não tentaram dar o campo. Eu perdi a causa do ponto de vista humano. Perdi. Mas vou dizer uma coisa para os irmãos. Hoje eu estou anos-luz diante daqueles que tentaram contra mim, zero. E eu falei, eu não vou à justiça, vou ficar em paz, ter uma consciência tranquila e vou orar para aqueles que tentaram me fazer mal. E Deus tem me abençoado espiritualmente, fisicamente, ministério, financeiro e todas as coisas que o Senhor abriu, que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos celestiais. Irmãos, vocês não sabem. Vocês não sabem o que o mais ardente e
E esses 3 filhos que nós passamos são irmãos fiéis. Os prejuízos que eu levei, para mim poderia ter tremendo. Mas hoje, 15 anos depois, eu penso assim, vou comprar um terreno, sempre São Irmãos Pereira, fazer um tempo lá para mim, para aprender pessoa. Quem concorda, diga amém. Não é para desafio, não, irmãos. Eu não gosto de São Luís. Eu não vou em São Luís, vou de ano lá, fico lá 2, 3 horas, mas se Deus, se tiver propósito de Deus, eu faço um tempo lá. E muitos irão congregar porque conhecem, desde a minha infância, e de como eu dou, com boa saudade de Cristo. E muitos perderam, alguns ficaram até ficou doido, e é aposentado com salário mínimo também. E tudo graças a esse que vos fala aqui. Intentou contra mim. Família bagunçada, família desprezou. Eu não quero esse doido. Ela falou para mim: eu não quero esse mal desse doido. Eu ganhei esse doido para Jesus. Eu tirei para a cadeia, eu batizei ele. Eu casei, batizei, apresentei as crianças e tal. Depois me deu um prejuízo enorme. Está lá, doido, teve que aposentar com salário mínimo e a família destroçada. Agora, irmãos, uma família equilibrada, ela vale quantos milhões? Tem dinheiro para pagar. Então, quando eu chego em qualquer lugar, não falo isso para minha glória, mas quando eu chego em qualquer lugar e sei que eu tenho uma família que está junto comigo, o que deve é, certo? Que chora comigo, que sorri comigo e que está na igreja comigo, filhos, netos, e se Jesus demorar, bisnetos, e se demorar mais ainda, tataranetos. Amém? Isaac, Rebeca, Marias, né? Vão crescer, certo? Casar, ter filhos. Aí muito bem do marido, ter filhos, né? Depois filhos dos filhos. E o papai aqui, irmãos, já com seus 90, 95 anos aqui no culto, certo? Saudável, falando com os irmãos. Eu deixando falar um negócio na escola, inclusive, irmãos, nós estamos sentindo falta dos irmãos na escola. Eu falei que no meio dessa semana, eu até que convido os irmãos, mas faz uma forcinha, viu? Então o Caleb, na época de Moisés, ele tinha 45 anos. 40 anos, ele pediu as montanhas de Seir para Moisés. Moisés, não, tudo bem, então tá, vai terminar de conquistar a terra, você pode ficar com a montanha de Seir. Passaram-se 45 anos, ele com 85 anos, Moisés já tinha morrido. Josué era o substituto de Moisés. Aí o Caleb chegou lá, o Josué, os dois eram muito companheiros, até porque foram os dois únicos que foram para a terra de Canaã, que não morreram no deserto. Olha, há 45 anos atrás, o Moisés, ele me prometeu que daria as montanhas de Seir. 45 anos passaram. Hoje eu tenho 85 anos. E eu estou com uma saúde de fé. Eu vou para a guerra, na espada, na flecha, certo? Eu entro e saio como naquele tempo antigo. Aí Josué falou assim: a montanha é sua, vai lá e conquista. E ele foi para a montanha, irmãos, e conquistou a montanha de Seir. As melhores terras de Israel, certo? Com 85 anos. Então, quem sabe, né? Daqui 20, 30, 40 anos, eu estou aqui ainda, né? Não estou assim caduco, não, nem cabuletinha, não, arrumadinho aqui em nome de Jesus, né, irmãos? Mas vamos terminar aqui para celebrar a Santa Ceia. Mas vós mesmos fazeis
sabeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos? Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Olha a lista. Não vos enganeis. Escuta a lista. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Essas palavras aqui, efeminados e sodomitas, vocês sabem o que é, né? Sabe? Efeminados e sodomitas. Sodomitas tem esse nome para a sua tomba. Quando o Senhor destruiu a cidade, porque havia os efeminados e havia tudo que tem hoje, e as pessoas, a televisão quer que você faz, é casamentos, do mesmo sexo, e etc, e aí vai adiante tudo isso. Então vamos mais lá. Nem efeminados, nem sodomitas, porque na época lá tinha isso, Deus destruiu a cidade. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Amém? É a Bíblia, viu, irmãos? Isso é só uma pequena palestra para a gente saber da responsabilidade, nossa responsabilidade, e viver como crentes, como cristãos. Glória a Deus. Se vocês não cantar hoje, você não vai ficar chateado comigo. Vocês já cantam, né, irmão? Isso é bom, né, irmãos? Elas não vão cantar e não vão ficar chateadas comigo, porque elas são crentes, graças a Deus. Os crentes, irmãos, crente convertido, com raiva do pastor, da pastora, nem do irmão. Às vezes passa 5 minutos, sossegado, é crente, vai para o céu, como é que faz? Glória a Deus. O Joaquim vai ser apresentado hoje. O Joaquim vai ser apresentado hoje. Vamos celebrar a ceia e depois nós vamos apresentar o Joaquim. Quero convidar o Gé mais o Zequinha para se colocar aqui para apresentar.